quando a gente assistia aquele pronunciamento, né, Rovai? Eu fiquei imaginando, você imagine um debate entre Lula e Bolsonaro. Imagina ali como Eu, que ia ser. se eu fosse o Lula, eu nem iria debater com esse calhorda, porque eu acho que quando chegar lá na frente, o Lula já vai ter mais votos do que ele. Mas eu sei que o Lula vai debater, né? Porque um debate que não é simples. Você lidar com uma pessoa, por exemplo, anteontem, ele falava assim: não, não, Lula, 300 trilhões do BNDES roubado, 200 trilhões de não sei de onde, trilhões, ele não sabe nem o que é trilhões. Não sabe nem o que é trilhões. O BNDES roubar 200 trilhões, o cara inventa qualquer número. Né? Ele falou o tempo todo contra a vacina, e agora eles estão falando a vacina é nossa arma. Ele não tem compromisso mínimo com a verdade e com a coerência. Ele se autodesmente na maior tranquilidade e diz que foi você que não entendeu. É aquele tio chato do churrasco, né? E fala, mas eu não disse nada disso. Fala, semana passada você não estava dizendo aqui que fulano de tal, não. Não falei nada disso, você que não entendeu. A culpa sempre é tua. O Bolsonaro é esse cara chato, desagradável, horroroso. E é esses caras que vão bater boca com a gente daqui para diante, porque ele vai se acantonar nesse espaço. Esse 32-27 no primeiro turno e 44-37 no segundo, da pesquisa para o Lula no segundo turno, já mostram que é isso. Bom, aí o Zé, né, ele acha que pode surgir um candidato de centro. Essa é a grande questão que se coloca agora. Se o Lula, né, se o Lula vai ocupar uma parte desse centro, se a manutenção da candidatura do Ciro tira um espaço desse centro, e se aí eles não vão conseguir, porque, vamos lá, tudo bem, o centro tem 35%, vou ter que jogar o Ciro no centro, concorda, Adri? O Ciro vai ser um cara mais de centro, o Lula vai estar mais à esquerda, o Bolsonaro na extrema-direita. Ainda vai poder surgir alguém na direita? Vai poder surgir alguém na direita. Alguém ou alguém. Né? Então, vamos fazer aqui um cenário. Bolsonaro na extrema-direita, Lula na esquerda. Entra na centro-esquerda, para o centro, o Ciro. Ele ocupa esses 40% que vão sobrar no máximo do eleitorado. O Zé fala em 35%, eu acho que talvez nem 30%. Porque o Lula ocupa 35%, 40%, na minha opinião. Eu estou pagando para ver o Lula ter menos disso na eleição no primeiro turno. Vou ser mais. Ontem o Atushi dizia: o Lula ganha no primeiro turno. Tem gente com essa visão. E eu não vou chamar essas pessoas de maluco, não. Porque, de fato, há chances concretas de uma vitória no primeiro turno. Então, se o Lula tem 35, 40, o Bolsonaro tiver 30, 35, e morreu aí 70% dos votos. Sobra 30%. Então, o centro teria que ter um único candidato. Se o Ciro tiver 15, 12, sobra 18 para o outro. Acabou. Não vai. É Bolsonaro e Lula. Então, teria que se juntar todo mundo em torno de uma única candidatura e o Ciro não ser candidato. O que eu acho muito difícil. Agora, se tem uma reviravolta e o Ciro fecha com Lula, né, ou fecha com o centro, aí as coisas podem mudar. Então, a eleição começa a ficar mais clara, começa a se perceber melhor. E agora que a gente vai ver o que o povão não vota com emoção, ele vota também pela razão. Ele vai lembrar quando ele comia picanha, contra filé, quando tinha alcatra na mesa, quando tinha arroz, feijão e macarrão no final de semana. Agora não dá para comprar arroz, foi 15% de aumento, Dri, dos alimentos nesses últimos 12 meses. O IPCA de hoje saiu com 15%. Tem itens que aumentaram, que dobraram de preço. Tem gente comprando botijão de gás em 2 vezes, 3 vezes. Eu fui no posto de gasolina ontem e brinquei com um frentista que queria dividir a gasolina em 12 vezes. Mas dá vontade. Então, assim, o Giovanni está dizendo, Giovanni Grangeiro, lá do Amapá, grande abraço para ele, está dizendo, Centrão vai com Lula.
Eu acho que boa parte do Centrão vai com Lula, concordo com o Giovanni. Concordo com o Giovanni. Acho que uma boa parte do Centrão vai com Lula. O Kassab, eu falava ontem com meu amigo Rodrigo Viana, já deve estar olhando, Dri, deve estar olhando para esse cenário político e falando assim, sei não, hein? Você acha que Kassab vai fazer o quê com Bolsonaro? Você acha que ele vai juntar uma candidatura de centro? Pensa o seguinte, o cara é candidato do PSD, do Kassab, e no Ceará, deputado federal, ele vai sair candidato com quem? Com o Lula tendo 70% dos votos lá. Né? O candidato do PSD no Maranhão, mesmo em Minas Gerais, vai ter assim uma parte com Bolsonaro, uma parte com Lula. Vai sobrar centro só se o centro for mineiro. Se o centro não for de Minas, não for o Calil, por exemplo, vamos dar um exemplo, alguém de Minas, não vai ter espaço para outra candidatura ali. Eu não enxergo isso. Então o Felipe Neto fez um Twitter hoje dizendo: jornalistas tucano, esqueçam, o PSDB está fora. Tem essa história do Eduardo Leite, mas quem é o Eduardo Leite? Vão inventar alguém que ninguém conhece, tirar do Rio Grande do Sul com uma gestão meia boca e lançar presidente da República, um moleque, um cara de 35, 40 anos, sei lá quantos anos tem, é novinho, que nunca teve experiência de gestão. Em 1 ano e meio, né? Construir em 1 ano e meio, porque vão lançar quando? Eles vão lançar no começo do ano que vem. O Fernando Henrique, ele foi lançado dentro do governo Itamar, numa revolução que foi o Plano Real na economia, que segurou a inflação, que era uma coisa que massacrava o salário dos pobres. Isso popularizou o Fernando Henrique. A alta popularidade daquele plano, daquele projeto, que depois mingou, junto com o governo de alta aprovação, que foi o Itamar Franco. O Itamar carregou o Fernando Henrique no colo. Aí o DEM veio junto e popularizou. Não é assim. O Bolsonaro está há quantos anos fazendo campanha? O Bolsonaro conseguiu, é verdade, mas um líder carismático. Odeio o Bolsonaro, mas ele é um líder carismático, extremamente carismático. Fala direto com o povo e entrou no vácuo de todo o golpismo, de tudo que fizeram contra o PT, né? Ele foi acumulando todo aquele antipetismo, toda a antipolítica. O Alckmin morreu, metaforicamente, com 4% e meio. 4,5%. Marina Silva teve 1%. O pessoal fala, o PT perdeu a eleição para Bolsonaro. O PT e o PSDB. Por que não ajudou? Não é culpa do PT, né? E a Marina, por que não ajudou a derrotar? Quer dizer, é tão fácil. Por que eles não ajudaram um pouquinho? Se a Marina tivesse tido 5 e o Alckmin 10, o Bolsonaro, em vez de ter 46, teria 36. O segundo turno seria pau a pau. Era cada um ter mais 5%. Estou falando de 10 para um e 5 para outro. Eles tiveram 1 e 4,5. Percebe? Então, é preciso. Agora, o PT tem que ter muita sabedoria, tem que aproveitar essa inundação memética nas redes a favor do Lula e do PT, tem que aproveitar esse clima bom dessa vacinação que mostra que a gente pode mostrar a partir do que foi a vacinação e que a gente deu ao vivo aqui. Nós estamos fazendo jornalismo de verdade. Eles não fazem jornalismo. Esse pessoal só fica pegando coisa da mídia impressa. E aqui, nós estamos ao vivo dando o Zé se vacinar. Quem ia dar a vacinação do Zé Dirceu? É por isso que a gente precisa também de apoio. É por isso que a gente precisa existir e precisa continuar ampliando o nosso fazer jornalístico. Nós queremos ser maiores, não é por uma questão pessoal, é porque é preciso para o bom debate, para que a democracia brasileira, né, ganhe oxigênio, é preciso ter veículos progressistas maiores.
Nós precisamos, a democracia brasileira precisa de mais veículos progressistas. Ela não pode ficar entregue na mão do banditismo de direita, muitas vezes que massacra, destrói reputações. Entendeu? Ela não pode ficar refém de comentaristas como o Caio Coppola, entendeu? Como esses molequinhos mimados que destruíram a nação. Augusto Nunes, né? Augusto Tem um Nunes da super, vida, tem um aquele superchat outro, aqui. o Alexandre Garcia. Não dá, É, não não dá, dá. né?